E paz, bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape, eu sou a Bispa Ana Costa e este é o nosso Fala Deus, que nós precisamos ouvir a sua voz a respeito de diversos temas. Cada semana temos um tema diferente, às vezes quando o tema é bastante complexo, é grandinho, a gente divide por etapas e é o caso do tema de hoje. Sim, esse aqui nós vamos dar uma dividida nele, essa é uma introdução ao tema que iremos abordar a partir da próxima semana. Ai, não fica chateado, não fica. Ai, eu estava esperando o programa inteiro já com o tema pronto, completo, e lá vem a Bispa Ana com coisa dividida. Pois é, irmão, mas assim, nós precisamos ter muito cuidado, muitíssimo cuidado, porque tem acesso a este canal, acesso a este programa, acesso a esse estudo, pessoas de todas as áreas, de todas as formas. Pessoas muito mais que podem sentar aqui, vem cá, Bispa, que eu vou te ensinar direito sobre isso daí. Não precisa ficar horas estudando, que eu fico horas enfiada aqui nos meus livros, tentando entender para poder a gente fazer esse estudo aqui. Eu sei que tem pessoas que podem até assistir, se tiverem tempo para isso, que vão dizer, vem cá, 5 segundos eu te ensino e te explico. Então, também temos que assistir, que tem acesso ao canal, pessoas que estão começando a chegar na igreja agora, que ainda não tem muito entendimento da palavra de Deus, e a gente tem que respeitar. Então, por isso, eu peço a Deus que a gente faça o programa sempre de uma forma que todos consigam entender. Para isso, eu preciso também estudar bastante, para passar aqui da forma mais clara possível, numa linguagem que todos consigam entender, não muito longe de mim, de tentar me assemelhar, me comparar, mas buscando o exemplo do apóstolo Paulo, onde ele diz que para conversar com determinada classe, ele tentava se fazer semelhante para a comunicação ficar mais fácil. É isso que eu tento fazer, esmiuçar o máximo possível os temas aqui, os estudos aqui, de uma forma clara, para que todos consigam entender no final dele ao mesmo tempo. Bispo, você está enrolando, a gente não sabe nem qual é o tema. Pois é. Você já ouviu falar de desigrejado? Vou falar um palavrão. Você já ouviu falar de desinstitucionalizado? Porque tudo hoje em dia tem os termos corretos, né? Você falar desigrejado, vai ter um povo que vai torcer o nariz, porque aí você está sendo preconceituoso, não é o tema politicamente correto. Então, o tema correto é desinstitucionalizado. E o que é isso? Esse palavrão que a Bispa falou? São pessoas que não congregam mais em denominações, em congregações, em igrejas, que não acreditam mais na igreja física, que não acreditam mais na instituição conhecida por igreja, mas que se dizem que permanecem sendo cristãos. A mais ainda, são os evangélicos não praticantes. Sabe que desde quando a gente era pequeno existiam os católicos não praticantes? A gente já conhecia, né? Tem aquele católico que vai pra missa, que conhece, faz as novenas nos lares, que participa de toda a programação católico ativo. Mas eu, pelo menos, conhecia, sempre ouvi falar, que sempre teve o católico, você é católico, só mas não sou praticante. Porque eram os católicos que se intitula, confessa a fé, aceita ali a doutrina lá, reconhece a doutrina, não pratica no dia a dia, mas reconhece a doutrina como correta, aceita o que é ensinado lá na igreja, mas não frequenta, mas continua sendo católico. Exatamente. Este agora chegou no meio evangélico. Então hoje não, já há muito tempo, né? Temos aí uma parcela de cristãos que se denominam evangélicos não praticantes. Aceitam a Cristo, sua doutrina, seus ensinamentos, a palavra do Senhor como regra de fé, como sagrada, mas não frequentam uma igreja. Não acreditam na instituição, alguns, até dentro dessa mesma linha também tem linhas, que alguns acreditam que sim, precisa ter um líder, a forma como eles vão escolher congregar, outros já acreditam que são mais radicais, não precisam nem de liderança, se reúnem, exatamente por isso que eu dividi, porque o tema é complexo, então nós vamos entender o que é um desigrejado, um desinstitucionalizado, como eles adoram. Tá, não vou mais para a igreja, como é que eu faço? Porque se eles dizem que permanecem crendo
nos dogmas da igreja, só não na instituição igreja. Eles acreditam no batismo, acreditam na necessidade da Santa Ceia, de tomar a Santa Ceia, participar do corpo de Cristo. Então é isso, irmão, nós vamos conhecer. Eu irei dividir esse estudo em o que é a igreja, porque nós estamos falando, nós vamos tratar, abordar irmãos que rejeitam hoje a igreja. Mas o que é a igreja que eles estão rejeitando? O que de verdade eles estão deixando de lado? A parede. A igreja é realmente só a parede? Exatamente o que nós vamos buscar. O que a Bíblia diz, o que é sobre o que é a igreja? Eu quero que você medite e já vai começando aí na sua cabeça a pensar comigo. E com isso, surgiu uma questão, uma dúvida, entendimento. Por isso que eu gosto de fazer um pré-tema, para que você possa ir na sua casa assistindo esse programa. Poxa vida, a bispa vai falar desse assunto e eu tenho essa dúvida aqui. Aí coloca aí nos comentários, irmãos. Deixa sua dúvida sobre o assunto. Se você tem conhecimento de alguém que tem essa prática, coloca, vamos fazer esse programa juntos. E sua dúvida, você já sabia, conhecia, conhece o desigrejado? Deixa aí para mim, eu quero saber, e creio que mais os irmãos que estão aqui assistindo conosco também têm interesse de saber quais são as nossas dúvidas. Biblicamente, o que é a igreja? Precisamos mesmo de uma igreja? O Senhor Jesus, alguns alegam que Jesus não tem nada a ver com a igreja. Que no Novo Testamento não foi institucionalizada uma igreja. Que a igreja, como conhecemos, é a invenção do homem e uma extensão da igreja romana, da igreja católica, da instituição. Então é isso que nós vamos abordar, vamos entender. Quero deixar para você meditar um versículo da palavra do Senhor sobre o que é a igreja. Como Paulo, apóstolo, que muito falava, muito orientava, muito ensinou as igrejas. Então vamos ver como Paulo via a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, se dirigindo a eles, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu vou ler mais uma vez o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmão, dentro deste versículo 2, aqui de 1 Coríntios, nós já podemos ver que, tanto na primeira linha, ele se dirige à igreja e aos irmãos em todo lugar. Viu como eu te disse que o tema é complexo? Porque neste versículo aqui eu já poderia dizer, não, ele tanto entende que há os irmãos que estão ali adorando, buscando dentro da igreja física, mas que isso está estendido e alcança os irmãos que estão em todo lugar do mundo, e ali já não foi usada a palavra igreja. Você entende? Então alguns seguem esta linha, que podem estar em qualquer lugar, se reunirem da forma que quiserem, e somos igreja de Cristo, né? Quando dizemos eu sou o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, eu não preciso de um templo. Mas isso é válido? E o perigo? Não tem perigo viver sem igreja? Eu vou dizer, eu particularmente, a bispa Ana, preciso da igreja. Preciso, primeiramente, eu tenho entendimento que a minha igreja, primeiramente, o cabeça da igreja é Cristo. Nós sabemos quem é o cabeça da igreja, mas eu preciso da instituição. Eu preciso. Mas há algumas pessoas que talvez possam dizer, mas eu acho que eu não preciso. Então vamos entender? Entender o que é a igreja, a necessidade, qual é a função verdadeira da igreja. Outro ponto que nós vamos abordar, por que surgiu este movimento? Por que alguns irmãos, de repente, não querem mais saber de estar dentro de uma igreja? Infelizmente, irmãos, pelo pouco de pesquisa que eu já fiz, a maioria dos que se dizem desigrejados nasceu. Eu vou abordar os temas dentro do estudo, vou passar ponto a ponto, cada ponto, mas eu quero resumir aqui, nesta chamada, nesta introdução ao estudo, eu quero resumir para te dizer, pela falta de amor dentro das igrejas. Bispo, é cumprimento da palavra do Senhor, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria.
Não é dessa maneira, irmãos. Não é dessa maneira. As pessoas confundem. Eu não posso usar esse versículo bíblico para justificar que eu, como igreja, não amo mais o meu irmão. Ah, porque o amor de muitos se esfriaria, eu não preciso mais amar? Irmãos, muitos cristãos estão saindo da igreja, não da parede. Esses que nós vamos estudar, eles alegam terem abandonado a parede, a igreja física, mas permanecerem na fé, permanecendo, buscando em direção ao Senhor. Mas muitos nós sabemos, vejo aí no dia a dia, das nossas orações e visitas nos lares, que muitos saem dela diretamente para o mundo, de volta para o mundo. É uma falha da igreja para poder ter nascido o movimento dos desigrejados? Foi porque a igreja falhou e continua falhando? Ou são pessoas que não querem compromisso? Ou são pessoas que não querem viver debaixo das ordenanças da palavra do Senhor, da santa doutrina de Deus, que Ele nos deixou e confirmou através de nosso Senhor Jesus Cristo? Você vem comigo semana que vem nesse tema? Então nós começaremos semana que vem dentro deste tema que é bastante complexo. Então primeiramente nós vamos descobrir o que é, entender, abordar o que é a igreja, qual a necessidade para estarmos dentro da igreja, qual a função da igreja na minha e na sua vida. Ela tem uma função, não é apenas um lugar que eu vou para passear. A função da igreja, você frequenta a igreja, mas você sabe qual é a função dela na sua vida? O surgimento da igreja, um pouquinho, e vamos entender como congregam, como servem a Deus os desigrejados, os desinstitucionalizados, como eles fazem para manter a sua fé, qual é a maneira? É possível? Como eu comecei a fazer estudo, eu comecei a me questionar, mas como? Né? E você também tem essa curiosidade? Então vem comigo sexta-feira que vem, estaremos aqui. Este tema será dividido em 3 partes. Então nós vamos entender ao fundo o que é a igreja, qual o seu papel em nossas vidas, né? Por que precisamos da igreja, por que estamos numa igreja, por que se foi fundada a igreja e permanece até hoje, o que esperar e o que oferecer, o que buscar dentro da igreja. Segundo tema, o que são os desinstitucionalizados, como eles adoram a Deus, como eles preservam a sua fé, como eles fazem suas maneiras de adorar, de buscar o Senhor, sem uma igreja, sem uma instituição, sem uma liderança. E o terceiro, a conclusão. Afinal, é possível? Mas se é possível, é saudável? Se é saudável, é lícito? Pode ser lícito, mas nos convém? O que te fez perder o amor pela comunidade chamada igreja, pela instituição chamada igreja? Ou, independente dos problemas que aconteçam, você não abre mão de estar dentro da sua igreja, com os irmãos adorando e buscando o Senhor? Vem comigo sexta-feira que vem, fala a Deus dentro deste tema. Por hoje o Senhor continue abençoando grandemente sua vida. E você que veio até aqui e puder, deixe aí sua opinião nos comentários. Sua dúvida, alguma questão relacionada dentro deste tema, dentro deste assunto, ou uma sugestão para um próximo tema. E você que veio até aqui, muitíssimo obrigado mais uma vez. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Tem gostado do canal? Você que é novo por aqui, enquanto eu estou preparando esse estudo e enquanto você aguarda por ele, vai lá, dá uma maratonada, vai dar uma olhada nos outros estudos, nos outros temas. Eu vou te falar, tem tema bom, viu? Tem muita coisa boa aí. Papai tem nos abençoado, nos agraciado com temas muito pertinentes ao nosso dia a dia, assim como esse será semana que vem. Conto com a tua presença semana que vem. Você que já está aqui no canal conosco, permaneça. Muito obrigado pela sua vida. Você que é novo, tem interesse de permanecer por aqui, se inscreve no canal. Gostou do conteúdo, vai gostar do que está assistindo, da maneira que nós abordamos, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho de notificação para você ficar ser avisado quando chegar a primeira parte desse estudo e você está aqui participando dele comigo. Amém? O Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Até semana que vem, ou melhor, não esquece que na quarta-feira tem café com palavra, irmãos. Todo dia eu solto alguma coisinha. Eu quero fazer uma enquete aqui no final desse vídeo. Eu sei que só quem vê até o final vai deixar a resposta. Eu
nas minhas redes sociais, posto uma oração diária. Tem um texto com uma mensagem bíblica e a oração que eu todos os dias me levanto da minha cama normal, a minha oração normal matinal. Dobro meu joelho para fazer minhas orações. E após fazer a minha oração pessoal, eu faço uma breve oração em favor daqueles que vão ouvir este áudio. Vocês gostariam que eu compartilhasse com vocês aqui no canal? Porque eu tenho colocado, algumas vezes ela é curtinha, então um minutinho, entra nos shorts. Tenho compartilhado algumas vezes aqui no canal, percebi que não tem surtido muito efeito, né? Então, se você gostaria, deixe seu comentário aqui. Bispo, eu gostaria de ouvir de manhã essa oração, de receber toda manhã essa palavra do Senhor, porque como eu estou preparando aí do canal, eu tenho o desejo, irmãos, de fazer como um devocional. Mas, eu confesso com os irmãos, eu sou leiga nesse assunto de mídia social, de tecnologia, me esforço o máximo que eu consigo, mas eu ainda não consigo dar conta. Eu vou confessar aos irmãos, né? Este vídeo que vocês estão vendo aqui, que eu estou gravando agora, só lá para 11 horas da noite, às vezes é que eu consigo terminar de editar, para soltar o vídeo no canal. Como eu faço tudo com a graça do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas fisicamente sou eu. Então, eu ainda não consegui realizar aquele projeto, né? Tem 2 projetos em mente. Um do estudo bíblico, porque eu sei a dificuldade que é para ler e fazer a leitura da Bíblia completa. Então eu tenho desejo de colocar aqui no canal e nós começarmos juntinhos, do capítulo 1 de Gênesis e cada semana estudando, né? Não um capítulo por semana, né, irmãos? Já fazer um estudo da Bíblia dentro aqui de um tempo, vamos colocar aí uns 40 minutos por semana, e um dia para que esse estudo vá ao ar aí para você o vídeo, para a gente estudar a Bíblia junto, pegar de Gênesis a Apocalipse junto, assim. Daqui a pouco eu tô aqui velhinha, nós estamos terminando o estudo, porque não vamos ter pressa. Uma coisa que eu não tenho pressa, eu não vou chegar aqui, poderia hoje aqui, em 15 minutos eu faria um breve catadão sobre esse tema e solto na internet só para ter conteúdo no canal. Nunca jamais farei isso. Eu prefiro chegar aqui e dizer para você, olha, estou preparando o estudo, vou soltar em 2, 3 partes, e você ter a paciência de aguardar, porque quando chegar, tenho certeza que o Senhor a cada semana ministrará aos nossos corações o melhor. Por isso eu conto com a sua paciência e agradeço, porque até aqui vocês têm sido tremendamente pacientes conosco, com este canal, e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Já falei por demais por hoje, não é, irmãos? Então Deus continue te abençoando, que a graça, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcancem, te preencham todo o tempo. Tenha um excelente, abençoado final de semana e eu conto com você para esse tema, para esse estudo, neste canal, sexta-feira que vem. Mas continua por aí, esteja sempre de olho no que eu estou sempre lançando aqui no canal para você. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.